A morte de Jesus, ocorrida numa sexta-feira histórica, é um evento que transformou o curso da humanidade. Jerusalém, então um cenário de tensão e expectativa, testemunhou o sacrifício que mudaria para sempre os ensinamentos bíblicos e a história da Bíblia. A sexta-feira em que Jesus morreu, agora conhecida como Sexta-feira Santa, não foi um dia comum, mas um momento carregado de significado profundo. Cada detalhe dessa data é um convite à reflexão sobre o amor e a redenção, temas centrais nos relatos bíblicos que continuam a ressoar através dos tempos. Este dia, retratado nos 4 evangelhos, é mais que um simples registro histórico. É uma narrativa repleta de simbolismo e propósito divino. As histórias bíblicas nos levam a reviver os momentos finais de Jesus, destacando a importância de seu sacrifício. A história da Bíblia, ao relatar esses eventos, nos oferece lições eternas sobre coragem, fé e o poder transformador do amor divino. A cada lembrança dessa sexta-feira, somos convidados a mergulhar mais fundo nos ensinamentos bíblicos, compreendendo a magnitude do sacrifício de Jesus. A crucificação, uma das formas mais brutais de execução na época romana, foi o método escolhido para a morte de Jesus. Esse ato de extrema crueldade não visava apenas a morte, mas a humilhação completa do condenado. As histórias bíblicas detalham como Jesus, embora inocente, suportou essa tortura física e psicológica inimaginável. Pregado pelas mãos e pés, ele sofreu dores excruciantes enquanto carregava os pecados da humanidade. A história da Bíblia nos leva a refletir sobre a profundidade desse sofrimento e o imenso amor que Jesus demonstrou através de seu sacrifício. Além da dor física, a crucificação de Jesus incluiu zombarias e humilhações. Os soldados romanos, reconhecendo a alegação de Jesus como rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o ridicularizaram. Este sofrimento psicológico é uma parte essencial da narrativa bíblica, destacando a resistência e serenidade de Jesus diante da crueldade humana. Os ensinamentos bíblicos extraídos dessa experiência nos inspiram a enfrentar nossas adversidades com coragem e fé, lembrando sempre do exemplo supremo de Jesus. Os 4 evangelhos do Novo Testamento oferecem um relato detalhado e harmonioso dos eventos que culminaram na morte de Jesus. Cada evangelho, com sua perspectiva única, contribui para uma compreensão mais completa do sacrifício de Jesus. As histórias bíblicas contidas em Mateus, Marcos, Lucas e João nos conduzem através das últimas horas de Jesus, revelando a profundidade de seu sofrimento e o propósito divino de sua missão. Eles não apenas narram eventos, mas também capturam a essência espiritual e emocional de um momento que mudou a história da Bíblia. O testemunho bíblico é claro ao afirmar que a morte de Jesus foi muito mais do que um martírio físico. Envolvia uma dimensão espiritual que transcende o sofrimento humano comum. Jesus não apenas suportou a dor dos pregos e a humilhação pública, mas carregou sobre si o peso dos pecados do mundo. Esse aspecto espiritual é frequentemente destacado nos evangelhos, mostrando que seu sacrifício foi um ato de amor incomensurável e redenção divina. Os ensinamentos bíblicos que emergem desses relatos nos convidam a refletir sobre o significado mais profundo de seu sofrimento. A idade de Jesus ao morrer é um ponto de grande interesse e reflexão nas histórias bíblicas. Estima-se que ele tenha morrido com cerca de 33 anos, uma idade em que muitos estão apenas começando a compreender a profundidade da vida. No entanto, Jesus já havia impactado profundamente o mundo com seus ensinamentos bíblicos e milagres. Essa curta, mas intensa vida é uma poderosa lembrança de como um período breve pode ser usado para transformar vidas e deixar um legado eterno na história da Bíblia. Determinar o ano exato da morte de Jesus é uma tarefa complexa devido a discrepâncias no calendário que utilizamos hoje. Há um erro de cálculo no calendário gregoriano, o que implica que Jesus pode ter nascido entre 6 e 4 a.C. e, consequentemente, morrido entre 27 e 29 d.C. Essa diferença de alguns anos pode parecer pequena, mas gera discussões significativas entre historiadores e teólogos. O importante, no entanto, é o impacto de sua vida e morte
que transcende qualquer data específica, guiando-nos nos ensinamentos bíblicos e na história da Bíblia. Na quietude da noite de quinta-feira, Jesus foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes. Enquanto orava no jardim do Getsêmani, cercado pelo silêncio e pelas oliveiras, Jesus foi abruptamente interrompido por soldados que vieram prendê-lo. As histórias bíblicas descrevem esse momento de traição e captura como um ponto de virada trágico, onde a lealdade foi quebrada e a missão divina de Jesus se tornou ainda mais clara. A Bíblia nos ensina, através desse evento, sobre a fragilidade da confiança e a profundidade da dor da traição. Após a prisão, Jesus foi levado ao Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, onde enfrentou um julgamento injusto. Acusado de blasfêmia, ele foi condenado com base em testemunhos falsos. Esse episódio ressalta o quanto as forças da injustiça podem prevalecer temporariamente, mas também como a verdade e a justiça divinas são inevitáveis. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que, mesmo diante de falsas acusações e julgamentos severos, a verdade prevalece. A história da Bíblia está repleta de exemplos de como a justiça divina se manifesta, mesmo quando a justiça humana falha. O açoite infligido a Jesus foi uma das formas mais cruéis de tortura conhecidas na época. Usando um flagelo feito de tiras de couro, com pontas de metal e ossos afiados, os soldados romanos causaram ferimentos profundos que laceraram sua pele e músculos. As histórias bíblicas retratam essa cena com uma intensidade que nos faz sentir a dor e a agonia que ele suportou. Cada golpe, cada ferida, era um testemunho silencioso do sacrifício imenso que Jesus estava disposto a fazer por toda a humanidade. A história da Bíblia, através desses detalhes, nos lembra do preço elevado da redenção. Além da dor física, Jesus enfrentou uma tortura psicológica intensa. Os soldados romanos, reconhecendo a alegação de Jesus como o rei dos judeus, o ridicularizaram cruelmente. Vestiram-no com um manto púrpura, simbolizando a realeza, apenas para aumentar a zombaria. Os ensinamentos bíblicos mostram que, em meio a tanta humilhação, Jesus manteve sua dignidade e silêncio. Esse comportamento não apenas exemplifica a resiliência espiritual, mas também nos inspira a enfrentar nossas próprias adversidades com coragem e fé, conforme narrado nas histórias bíblicas. Carregar a cruz foi um dos momentos mais excruciantes na jornada de Jesus até o Calvário. A pesada trave de madeira, que pesava cerca de 20 kg, foi colocada sobre seus ombros, já feridos e sangrando. Cada passo que ele dava, sob o sol ardente de Jerusalém, era um testemunho de sua imensa força e determinação. As histórias bíblicas nos lembram desse caminho doloroso, conhecido como Via Dolorosa, onde Jesus, apesar da dor física e emocional, seguiu firme em sua missão. A história da Bíblia nos convida a refletir sobre o peso dos nossos próprios fardos e a força necessária para carregá-los. No caminho para o Calvário, a Bíblia relata que Jesus, exausto pela tortura e pela perda de sangue, não conseguiu carregar a cruz sozinho até o final. Foi então que Simão Cirineu, um transeunte, foi compelido a ajudar. Esse gesto, aparentemente simples, carrega um profundo significado simbólico. Simão, um homem comum, se tornou parte integral dessa história sagrada, mostrando que a ajuda e a compaixão podem surgir nos momentos mais inesperados. Os ensinamentos bíblicos nos encorajam a sermos como Simão, prontos para ajudar e carregar os fardos uns dos outros, refletindo o amor e a solidariedade presentes na história da Bíblia. Quando Jesus foi fixado na cruz, cada prego cravado em suas mãos e pés simbolizava um sacrifício supremo. A dor intensa e o sangue derramado revelavam a magnitude de seu amor pela humanidade. As histórias bíblicas nos mostram que esses momentos, apesar de terríveis, foram necessários para o cumprimento das profecias e para a salvação da humanidade. A história da Bíblia nos convida a contemplar a profundidade desse sacrifício, entendendo que cada ferida sofrida por Jesus foi um ato de redenção e amor. O levantamento de Jesus na cruz foi um ato que culminou em uma humilhação pública extrema. Suspenso entre o céu e a terra, ele se tornou o centro das atenções, não apenas como um condenado, mas como um símbolo de esperança e sacrifício.
A placa acima de sua cabeça, que o identificava como Rei dos Judeus, foi uma tentativa de ridicularizá-lo, mas acabou afirmando uma verdade profunda e divina. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que, mesmo em momentos de humilhação, a verdade e a dignidade podem prevalecer. A história da Bíblia é rica em tais paradoxos, onde a aparente derrota se transforma em vitória espiritual. Na cruz, Jesus experimentou uma agonia física que é difícil de imaginar. As câimbras musculares eram constantes, causando uma dor excruciante que se espalhava por todo o corpo. A cabeça, coroada de espinhos, latejava com uma dor intensa, enquanto a sede extrema intensificava ainda mais seu sofrimento. As histórias bíblicas nos relatam esses detalhes para que possamos entender a extensão do sacrifício de Jesus. A história da Bíblia, através dessas descrições, nos lembra do preço elevado que foi pago pela redenção de todos nós. A morte por crucificação era lenta e extremamente dolorosa, ocorrendo frequentemente por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. No caso de Jesus, a combinação desses fatores levou a uma morte que durou várias horas, desde a manhã até a tarde. As histórias bíblicas documentam esse sofrimento prolongado, não apenas para registrar os fatos históricos, mas para enfatizar o amor incondicional e a compaixão de Jesus. A história da Bíblia nos ensina que, através desse sofrimento, Jesus ofereceu a maior prova de amor e sacrifício, convidando-nos a refletir sobre o verdadeiro significado de seu ato redentor. Durante a crucificação, Jesus não estava completamente só. Ao pé da cruz, sua mãe Maria e outras mulheres que o seguiram em seu ministério estavam presentes, oferecendo apoio silencioso em meio à dor e ao sofrimento. As histórias bíblicas nos mostram a devoção e a coragem dessas mulheres, que permaneceram ao lado de Jesus até o fim. A história da Bíblia destaca o papel vital das mulheres, mostrando que a compaixão e a fidelidade delas são elementos essenciais da narrativa cristã. Este apoio, mesmo nas horas mais sombrias, nos ensina sobre a importância da presença e do consolo em momentos de dor. No auge de sua agonia, Jesus foi oferecido vinho misturado com mirra, uma mistura que poderia aliviar um pouco sua dor, mas ele recusou. Posteriormente, os soldados romanos lhe ofereceram vinagre numa esponja, em um ato de cruel zombaria. Essas ofertas, registradas nos evangelhos, nos lembram do sofrimento físico e da humilhação que Jesus enfrentou. As histórias bíblicas utilizam esses momentos para ilustrar o contraste entre a crueldade humana e a divindade de Jesus, que mesmo em meio ao tormento, manteve sua dignidade e propósito. A história da Bíblia nos desafia a considerar como respondemos ao sofrimento e à tentação. As palavras de Jesus na cruz são profundamente significativas e cheias de sabedoria, refletindo sua humanidade e divindade. Entre as 7 frases pronunciadas, uma das mais comoventes é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esta súplica por perdão, mesmo enquanto sofria uma dor inimaginável, destaca a profundidade de seu amor e compaixão. As histórias bíblicas nos mostram que, através dessas palavras, Jesus nos ensina sobre o poder do perdão e a importância de buscar a reconciliação, mesmo em momentos de grande sofrimento. Outra frase impactante dita por Jesus foi: meu Deus, por que me abandonaste? Este grito de desespero revela sua plena humanidade, sentindo o peso da separação de Deus naquele momento crítico. As histórias bíblicas capturam essa expressão de vulnerabilidade para nos lembrar que, mesmo o Filho de Deus, em sua missão divina, experimentou o sentimento de abandono e dor. A história da Bíblia nos incentiva a reconhecer e aceitar nossas próprias fraquezas, sabendo que até nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos em nossa luta. Durante a crucificação de Jesus, o céu se cobriu de trevas por 3 horas, um fenômeno que deixou todos ao redor em um estado de assombro e temor. Este acontecimento extraordinário, registrado nas histórias bíblicas, simboliza o luto da natureza pela morte do Filho de Deus. A escuridão repentina em pleno dia foi um sinal poderoso de que algo monumental estava acontecendo.
A história da Bíblia utiliza este evento para enfatizar o impacto cósmico da crucificação, lembrando-nos de que a morte de Jesus não foi apenas um evento terreno, mas um acontecimento que reverberou pelo universo. Além das trevas, houve um tremor de terra que abalou Jerusalém no momento em que Jesus expirou. Esse terremoto foi tão intenso que rachou rochas e abriu sepulturas, trazendo um sentimento de pavor e reverência entre os presentes. As histórias bíblicas descrevem este tremor como um testemunho físico da magnitude espiritual do que estava ocorrendo. A história da Bíblia mostra que, através desse evento, o mundo material respondia à dor e ao sacrifício de Jesus, sublinhando a conexão entre o divino e o terreno em momentos de profunda significância. A causa fisiológica exata da morte de Jesus é difícil de determinar, devido à combinação de fatores como asfixia, ataque cardíaco e choque hemorrágico. As histórias bíblicas nos descrevem um quadro de sofrimento intenso e prolongado, onde cada respiração se tornava um esforço monumental. A Bíblia não foca na causa específica da morte, mas sim no significado espiritual desse sacrifício. A história da Bíblia nos lembra que, independente da causa exata, o que realmente importa é o amor e a redenção oferecidos através desse sacrifício supremo. No momento final, Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai, pronunciando as palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse ato de entrega total é um dos pontos mais altos das histórias bíblicas, simbolizando a completa confiança de Jesus em Deus, mesmo na hora da morte. A história da Bíblia utiliza esse momento para nos ensinar sobre a importância da fé e da confiança em Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse exemplo de entrega e confiança serve como um poderoso lembrete de que podemos encontrar paz e segurança em nossa própria fé. Para verificar a morte de Jesus, um soldado romano cravou uma lança em seu lado. Este ato brutal era um método comum para assegurar que os crucificados estavam realmente mortos, evitando assim qualquer dúvida ou engano. As histórias bíblicas relatam esse momento com detalhes precisos, sublinhando a certeza da morte de Jesus. A história da Bíblia usa essa verificação como uma prova irrefutável do cumprimento do sacrifício, eliminando qualquer possibilidade de fraude ou mal-entendido. Do ferimento causado pela lança, saiu uma mistura de sangue e água, um detalhe significativo registrado nos evangelhos. Este fenômeno, possivelmente resultado de uma ruptura cardíaca, foi visto como um sinal de sua morte real e completa. As histórias bíblicas capturam este evento para enfatizar a humanidade e a divindade de Jesus, simbolizando a purificação e a vida que ele ofereceu através de seu sacrifício. A história da Bíblia utiliza este momento para nos lembrar da profundidade do sofrimento de Jesus e da verdadeira natureza de seu sacrifício redentor. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz na própria sexta-feira para ser sepultado antes do início do sábado judaico. José de Arimateia, um seguidor discreto de Jesus, tomou a iniciativa de pedir a Pôncio Pilatos a permissão para enterrar o corpo. As histórias bíblicas nos mostram que esse ato de coragem e devoção de José garantiu que Jesus tivesse um sepultamento digno. A história da Bíblia destaca a importância da honra e do respeito, mesmo na morte, refletindo os ensinamentos bíblicos sobre dignidade e compaixão. Ao contrário de outros condenados à crucificação, cujos corpos frequentemente eram deixados para apodrecer ou jogados em valas comuns, Jesus foi sepultado em um túmulo novo. Este tratamento diferenciado ressalta a reverência e o respeito que alguns dos seus seguidores mais próximos tinham por ele. As histórias bíblicas enfatizam essa diferença para sublinhar a singularidade de Jesus e a importância de seu sacrifício. A história da Bíblia nos convida a refletir sobre como o tratamento dos mortos pode refletir a honra e a dignidade que conferimos aos vivos. O terrível sofrimento físico e a agonia que Jesus suportou na cruz foram incomensuráveis. As histórias bíblicas nos mostram que sua dor não se limitou aos aspectos físicos, mas também envolveu um sofrimento emocional e espiritual profundo.
A história da Bíblia destaca essa experiência para nos lembrar da profundidade do sacrifício de Jesus, que suportou tudo isso por amor à humanidade. Sua morte foi mais que um ato de martírio, foi um ato de redenção. A morte de Jesus foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade, derramando seu sangue precioso por todos nós. As histórias bíblicas narram este evento como o ápice do plano redentor de Deus, traçado antes da criação do mundo. A história da Bíblia nos revela que, através desse sacrifício, Jesus abriu o caminho para a salvação de todos. Esse ato de derramamento de sangue não foi apenas um evento histórico, mas a concretização do amor e da graça de Deus, oferecidos a toda a humanidade. Sua morte e ressurreição são o fundamento dos ensinamentos bíblicos e a esperança eterna que sustenta a fé cristã. A jornada que percorremos ao explorar os detalhes da morte de Jesus é mais do que uma simples narrativa histórica. É uma viagem profunda pelos ensinamentos bíblicos que moldaram a fé cristã. As histórias bíblicas não são apenas para serem ouvidas, mas para serem compartilhadas, refletidas e vividas. A história da Bíblia nos convida a levar adiante essa mensagem de amor, sacrifício e redenção, tocando vidas e transformando corações. Quando compartilhamos essas histórias, estamos propagando uma luz que brilha nas trevas e oferecendo esperança a todos que a escutam. Entender o verdadeiro significado da morte de Jesus é essencial para apreciar a profundidade do amor de Deus e o poder da redenção. As histórias bíblicas nos desafiam a não manter esse conhecimento apenas para nós mesmos, mas a partilhá-lo com outros. Ao contar essas histórias, estamos seguindo o exemplo dos primeiros discípulos, espalhando a boa nova e edificando a fé das pessoas ao nosso redor. A história da Bíblia, rica em sabedoria e ensinamentos, é um tesouro que deve ser dividido, multiplicando sua influência positiva em nossas comunidades. Cada vez que você compartilha o vídeo e os ensinamentos bíblicos, está contribuindo para a missão de fazer com que mais pessoas compreendam a profundidade do sacrifício de Jesus e o imenso amor de Deus por todos nós. A história da Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração e consolo, e ao propagar essa mensagem, você está ajudando a construir um mundo mais compassivo e esperançoso. Então não hesite em compartilhar essa história poderosa e impactante, permitindo que mais pessoas conheçam e sintam o verdadeiro significado da morte de Jesus em suas vidas. E por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e espalhando esses ensinamentos transformadores.